Queridos irmãos, eu quero continuar a série que tenho pregado aos irmãos sobre os 35 milagres de Jesus no Evangelho. Sabemos que Jesus fez muito mais do que 35 milagres. O apóstolo João nos diz em seu Evangelho que ainda que no mundo inteiro colocassem os livros que contavam as histórias dos milagres que Jesus fez durante seu ministério terreno, nem no mundo inteiro caberiam os livros, porque Jesus fez muitos milagres, muitos sinais. Cada palavra de Jesus dava um livro. Mas nós queremos nos focar naqueles 35 milagres que estão registrados nos evangelhos, que estão lá anotados e explicados para o nosso crescimento. Já tive o privilégio de ministrar aos irmãos 31 milagres, e hoje quero falar sobre o 32º, que fala sobre a ressurreição de Lázaro, um milagre muito conhecido da Bíblia Sagrada. Em algum momento da sua vida, você já teve a impressão de que Deus estava demorando para lhe atender? Você começou a pedir algo para o Senhor, clamar, dizer: Senhor, tem misericórdia de mim em alguma área da minha vida. Senhor, derrama sobre mim uma bênção que eu necessito. Senhor, cuida de uma situação que fugiu do meu controle. E você então começou a orar, pedir a direção de Deus. E no início você estava cheio de fé. E você disse: eu vou orar, vou buscar Deus e Deus vai fazer. E aí nos primeiros dias você ficou naquela fé, orando, pedindo, e nada aconteceu. Aí você começa a se sentir meio mal, dizer: será que eu estou orando correto? Será que os motivos pelos quais eu estou pedindo são corretos? E aí você faz essa sondagem no seu coração e descobre: não, o que eu estou pedindo é correto. Os motivos são justos, são íntegros. Por que que Deus está demorando? Por que que Ele não atende o motivo das minhas orações? E aí nós continuamos orando, mas com o passar do tempo, o nosso coração vai enfraquecendo, e muitas vezes nós desistimos de orar. O tempo passa, nós até esquecemos daquilo que estávamos pedindo para Deus. E aí lá na frente, em algum momento da nossa vida, a gente simplesmente recebe aquilo pelo que estávamos orando. E aí Deus nos lembra, a gente diz: é verdade, aquilo que eu orei tanto tempo atrás, aquilo que eu achei que Deus não estava ouvindo, aquilo que eu achei que Deus estava atrasado, aqueles motivos que eu levei a Deus e desisti de orar, porque achei que Deus não estava ouvindo o que eu estava falando, olha, agora veio, agora aconteceu. Sabe por que essas coisas acontecem? Porque Deus tem o seu tempo de agir, e o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E nós precisamos aprender, à luz da palavra do Senhor, que no momento certo, Jesus vai chegar. Amém? No momento certo, o Mestre virá. No momento certo, vai acontecer. E ainda que os nossos corações não creiam, ainda que os nossos olhos não vejam, nós precisamos manter a fé de que Deus irá fazer aquilo que Ele nos prometeu, que Ele não falha, que Ele é justo e que Ele é bom. Às vezes o que precisaremos fazer é o mesmo que os passarinhos fazem em dia de chuva. Eles pousam em algum lugar, se aninham debaixo das suas próprias asas, tentam ficar em algum lugar onde fiquem um pouco abrigados da chuva e deixa chover. Porque ele sabe que a chuva não vai durar para sempre. Em 1 dia, 2, 3, 4, 5 dias, o sol voltará a brilhar e então ele vai poder secar as suas penas e continuar com o seu voo. É isso que precisamos fazer em nossa vida de fé, entender que às vezes passaremos por momentos difíceis que exigirão de nós que nós baixemos a nossa cabeça e façamos isso que o passarinho faz. Esperemos o Senhor agir em nosso favor. É difícil ficar na chuva? É difícil. É duro? É duro. É fácil passar por momentos trevosos? Não é fácil. Mas nós temos uma certeza: o Mestre está chegando. Amém? E Ele virá em nosso auxílio. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, João, capítulo 11, a partir do verso 33 e até o verso 44. Evangelho segundo João, capítulo 11, dos versos 33 a 44. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, venha e veja.
Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram: vejam como ele o amava. Outros, porém, disseram: este homem curou um cego. Não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro é terrível. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Então, rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Tu sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora! E o morto saiu, com as mãos e os pés presos com faixas, e o rosto envolto num pano. Jesus lhe disse: desamarrem as faixas e deixem-no ir. Amém? Esse texto narra um dos episódios onde Jesus mais se perturbou na Bíblia Sagrada. A Bíblia nos conta que havia uma família muito especial na vida e no ministério de Jesus. Era um grande amigo de Jesus chamado Lázaro e suas 2 irmãs, Marta e Maria. Essas 3 pessoas eram muito importantes na vida de Jesus e todas as vezes em que Jesus foi para Jerusalém durante o seu ministério, ele sempre passava na cidade de Betânia, uma cidade que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, porque ele queria ficar junto com seus amigos. Lázaro era uma pessoa maravilhosa que sentava com Jesus à mesa e eles conversavam, falavam das coisas da vida, das coisas do reino. Eles tinham amizade. Você já teve um amigo assim? Que não precisa ter motivo para vocês gastarem horas conversando? Vocês começam a falar das coisas da vida, começam a falar das amenidades, e o tempo passa e você nem vê o tempo passando, e quando vê ficou tarde, você diz: eu tenho que trabalhar amanhã, e o tempo está passando, mas está tão gostosa essa conversa. Vocês não estão conversando nada importante, mas é o prazer da presença, você gosta dessa pessoa. Lázaro era essa pessoa para Jesus. Marta cozinhava muito bem, cuidava das coisas da casa, e ela servia Jesus e seus discípulos, cuidava deles. Como é bom quando a gente tem gente que cuida da gente. Teve um tempo que a minha mãe viajava muito, viajava de caminhão por aí pelo Brasil, e ela não estava muito em casa. E quando ela vinha em casa, e ela fazia aquela comidinha dela, e eu comia aquela comidinha, nossa, era uma delícia, né? Ela chegava, arrumava a bagunça que estava lá, organizava as coisas, e era uma beleza ter alguém que cuide da gente, que demonstre o amor através de atos de serviço. Marta fazia isso. Abria a casa dela e dizia: vem Jesus, vem os 12 apóstolos, bota colchão no chão para todo mundo aí, arruma as coisas, vai ter comida, vai ter tudo, eu estou cuidando de tudo para que você se sinta à vontade na minha casa. E Maria era apaixonada pelos ensinos de Jesus. A Bíblia diz que ela ficava aos pés de Jesus porque ela queria ouvir o que Jesus ensinava. Enquanto todo mundo estava sentado na roda, ela procurava a cadeira que ficava mais perto de Jesus, porque ela queria ouvir de perto o que Jesus estava fazendo. O texto das Escrituras nos diz que um pouco antes de Jesus ir para a cruz, Maria quebra um vaso de alabastro com perfume caríssimo. Um perfume que custava 1 ano de trabalho. Imagine, quanto você ganha no ano? Era o preço daquele frasco de perfume. E ela quebrou aquele frasco de perfume e ungiu Jesus, derramou aos pés de Jesus. Como quem diz: tu és a coisa mais valiosa para mim, e eu derramo esse perfume sobre ti, preparando o Senhor para o que o Senhor vai enfrentar em Jerusalém, todo o ódio e todo o pecado da humanidade sobre o Senhor. Aquela família era importante demais para Jesus. Mas um dia, o mal chega nessa família importante para Jesus. A dificuldade chega. Isso é uma lição para mim e para você. Não é porque nós somos amigos de Jesus, não é porque o amamos e ele nos ama, não é porque nós vivemos em comunhão intrínseca que o mal não vai chegar sobre a minha casa e sobre a sua casa, que nós não vamos ter dias em que vamos chorar, dias em que vamos nos sentir mal, dias em que vamos nos sentir abandonados pelo Senhor. E o mal chegou sobre a casa de Lázaro, Marta e Maria. E o Lázaro ficou terrivelmente doente.
Nós vemos a narrativa de como isso se deu nos primeiros versículos do capítulo 11, que lemos apenas a partir do verso 33. Mas os versículos anteriores nos narram que Lázaro ficou terrivelmente doente, a ponto das irmãs acharem que ele ia morrer. Então elas, desesperadas e sabendo que Jesus era todo-poderoso, enviaram alguns amigos para irem até onde Jesus estava e avisá-lo que Lázaro estava terrivelmente doente. Só que de onde Lázaro vivia, a cidade de Betânia, até o norte de Israel, onde Jesus estava naquela época, demorava uns 2 dias de viagem. E aqueles homens então saíram da casa de Lázaro e foram até onde Jesus estava, encontraram Jesus 2 dias depois e disseram: Senhor, aquele a quem amas está terrivelmente doente, a ponto de morte. Nós precisamos que o Senhor corra para Betânia, para que o Senhor possa operar em favor desse que o Senhor ama, o mesmo que o Senhor opera em favor de quem o Senhor nem conhece. Porque ao longo da Bíblia, Jesus curou muita gente que ele nem conhecia, pessoas que eram trazidas de todo lado. Então eles chamam Jesus: vá até Betânia, porque Lázaro está precisando do Senhor. Mas o povo pressionava Jesus. E Jesus, tentando sair daquele lugar, não conseguia, porque as pessoas estavam ao seu redor, o pressionando. Quando Jesus fala para os seus discípulos: nós temos que ir para Betânia, porque Lázaro, para atender a família de Lázaro, os seus discípulos tentam demover Jesus dessa ideia. Dizem para Jesus: Jesus, há algumas semanas atrás queriam matar o Senhor em Jerusalém, o Senhor vai voltar para lá, não vá para lá não, é muito perigoso, não faça isso. Mas Jesus se dispõe a ir até onde Lázaro está para atender a necessidade. Mas quando aqueles homens chegam a Jesus avisando que Lázaro estava terrivelmente doente, Jesus já tinha uma notícia que os próprios homens que lhe avisavam não tinham. Quando aqueles homens avisam Jesus e dizem: Lázaro está terrivelmente doente, Jesus diz: ele já morreu. Esses 2 dias que vocês levaram de vir de lá até aqui, ele já morreu. Mas eu vou até lá, porque eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim não morrerá eternamente. E então Jesus começa a ir até o lugar onde Lázaro e sua família habitam, até a cidade de Betânia. E nessa caminhada ele demora mais 2 dias. Então quando ele chega ao lugar onde Lázaro, Maria e Marta moravam, já faz 4 dias que o Lázaro morreu. E Jesus ali chegando naquela cidade vê uma cena desesperadora. Está todo mundo sofrendo a morte de Lázaro. Os amigos, os familiares, todo mundo chorando, porque ele era uma pessoa muito benquista naquela cidade. Mas ao mesmo tempo, ao redor do sepulcro de Lázaro, ali ao redor daquela cena fúnebre, estavam alguns dos mestres judeus que vinham de Jerusalém. E eles não estavam lá para consolar a família de Lázaro, mas eles estavam lá para ver o que Jesus ia fazer naquela situação. Porque eles queriam pegar Jesus em algum pecado, eles odiavam Lázaro e odiavam todos aqueles que amavam Jesus. E eles foram lá como que para triunfar da morte do amigo de Jesus e dizer: olha aí, o Senhor não conseguiu chegar a tempo, ele morreu. O Senhor não é tudo isso que o Senhor diz, o Senhor não é o Messias, o Senhor não é todo-poderoso. Por que o Senhor não fez o que fez em favor do filho do servo daquele centurião ou da filha de Jairo? Por que o Senhor não curou ele à distância? Por que o Senhor não liberou a palavra? O Senhor não é tão poderoso quanto diz que é. A cena é dura. Jesus chega a Betânia, a primeira que ele encontra é Marta, que vem correndo até ele e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Dura a palavra ao coração de Jesus. Depois vem Maria, muito mais emotiva do que Marta, se joga aos pés de Jesus, segura na veste do manto de Jesus e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. E elas choram amargamente a morte do seu irmão. Ao olharmos para essa história, nós vemos eu e você, vemos a nossa história. Porque quantas vezes nós não olhamos para Deus com esse mesmo sentimento, dizendo: Senhor, se o Senhor tivesse feito alguma coisa no tempo que eu achei que o Senhor deveria fazer, não teria acontecido esse mal que aconteceu comigo. Senhor, se o Senhor estivesse comigo quando alguém me fez o mal, esse mal não teria acontecido. Senhor, se o Senhor me amasse de verdade, eu não teria passado por essa situação. Senhor, se o Senhor me amasse de verdade, eu não teria enfrentado tantas lutas como eu enfrentei na minha vida. Mas isso não tem importância, porque Deus sempre virá na hora certa. Amém?
E Jesus olha para Maria e diz uma palavra muito impressionante para ela. Fala, eu sei que o seu irmão está morto, mas ele vai ressuscitar. E esse texto mostra alguns sentimentos que estavam no coração de Jesus, que são sentimentos que Jesus tem em relação a mim e a você, quando nós estamos também nos nossos momentos de crise. O primeiro sentimento é que Jesus chegando e vendo toda aquela situação, Jesus amargura o seu coração e chora. Jesus chorou. O menor versículo da Bíblia Sagrada. Jesus sentiu a dor daquelas pessoas. Note que no texto, 2 dias atrás, Jesus já havia revelado àqueles servos que foram buscá-lo, dizendo, ele está morto. Jesus já sabia que Lázaro estava morto. Jesus já sabia que ele provavelmente já tinha sido sepultado. Jesus já sabia, provavelmente, até o lugar onde o corpo dele tinha sido colocado. Jesus conhecia bem aquela região. Jesus já sabia. Então por que Jesus chora? Chora de saudade de Lázaro? Chora porque não pode fazer nada? Não! Jesus já falou antes de sair de lá. Lázaro não está morto, ele dorme. Eu vou até lá despertá-lo do seu sono. Jesus sabia o que ele ia fazer. Mas quando Jesus chega e vê a tristeza de pessoas que ele ama tanto, o coração humano dele se compadece e ele chora. Jesus faz aquilo que ele nos pede para fazer. Alegrai-vos com os que e chorai com os que choram. Jesus não chega pondo panos quentes na dor de Maria e Marta, dizendo, não chora, não chora, não chora, não chora, não chora, eu estou aqui, eu vou resolver o problema. Mas Jesus deixa a dor doer. A dor precisa doer. Você aqui que já perdeu um ente querido, um familiar, um amigo, alguém próximo, você sabe disso. A dor precisa doer. Você precisa deixar a dor ir embora, o sofrimento ir embora através das lágrimas. Precisa chorar mesmo, precisa se quebrantar mesmo. E Jesus sabe disso. Então quando Jesus vê Maria e Marta chorando, ele simplesmente as abraça e chora com elas. Se amargura no coração. Diz, nossa, que dor palpável está nesse ambiente. Nós podemos sentir que há uma tristeza profunda e Jesus se entristece com elas em sua dor. Sabe o que nós podemos aprender com isso? Que Jesus não está feliz quando eu e você estamos sofrendo. Nos momentos difíceis da nossa vida, Jesus não está como o Deus sádico que alguns pintam na sua mente, dizendo assim, olha, bem feito para ele. Ele fez errado, agora ele tem que sofrer mesmo. Como eu e você fazemos, como eu e você pensamos às vezes sobre algumas pessoas. Deus não está lá do céu dizendo assim, agora eu vou mandar raios e trovões sobre a cabeça dele porque ele é um miserável pecador. O Deus que cremos não age assim. Ele enxerga o nosso coração, ele vê a nossa dor e ele sente a nossa dor e se compadece de nós em nossa dor. E ele também se entristece quando nós estamos tristes. Ele também se magoa quando nós estamos magoados. Ele também é ferido quando nós somos feridos. A nossa dor é também a dor dele. O Senhor se compadece de nós, se entristece e chora as mesmas lágrimas que nós choramos. Ele está ao nosso lado no momento mais difícil. O problema é que a semelhança de Maria e Marta, nós não queremos receber do Senhor a palavra, o ajuda e o consolo, mas nós queremos olhar para Deus e dizer, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Senhor, se o Senhor fosse verdadeiro, isso não teria acontecido. Mas tudo que Jesus quer é nos consolar, nos levantar, nos curar e nos restaurar. Eu não sei como está a sua vida. Pode ser que você que está aqui essa manhã esteja passando por um momento de dor, de dificuldade, de lágrimas, de tristeza, de desesperança, sem saber como é que vai ser o futuro, desanimado. Uma coisa eu posso lhe garantir: Jesus está sofrendo ao seu lado. E Ele está sentindo a dor que você está sentindo. E pode ter certeza que se você deixar Ele entrar no seu coração, Ele vai curar essa dor, vai tirar essa dor e vai fazer com que você resplandeça. Amém? Mas o texto segue falando sobre Jesus. Primeiro ele chega, então, angustia o seu coração, chora com as pessoas que ali estão, ele fica triste. Mas há um segundo sentimento aqui que é impressionante. Jesus fica indignado. Indignado.
O verso 33 diz que ele fica indignado. O verso 38 diz que ele fica indignado uma segunda vez. Jesus se enche de uma ira santa. E essa indignação se deve não ao fato de Lázaro ter morrido, porque ele já sabia disso, não ao fato de ver a tristeza das irmãs e achar que elas não poderiam passar tristeza. Não é por isso que Jesus está indignado. Mas Jesus está indignado porque lá naquela situação, naquele lugar fúnebre, estava um montão de gente que estava lá para ver o circo pegar fogo. Não estavam lá para consolar as irmãs, não estavam lá para sofrer a dor, não estavam lá para ajudar, não estavam lá para fazer nada de positivo, mas estavam lá como tem aqui em Três Lagoas. Não sei se você conhece o famoso Petrúquio. O Petrúquio é um maluquinho que tem aí em Três Lagoas. Todos os sepultamentos que eu vou, ele está lá, né? Nunca conhece quem está morrendo, mas ele está sempre lá, sabe por quê? Primeiro porque ele tem um parafusinho solto, e segundo porque ele é muito curioso e ele quer sempre saber quem morreu. Então, todo dia, ele passa no cemitério da Vila Miranda e pergunta assim, alguém morreu hoje? Se alguém morreu, ele pergunta, quando que vai ser enterrado? E ele vai lá porque ele quer participar daquele momento. Muita gente lá, ao redor do sepulcro de Lázaro, estava curioso, querendo ver. Jesus está vindo aí, o que ele vai fazer? Qual vai ser a reação? É agora que nós vamos pegar ele, é agora que nós vamos apertar ele de alguma forma. Esse era o sentimento. E Jesus se enche de uma ira santa. Jesus vê as irmãs chorando, gente lá que não devia estar lá, pessoas querendo persegui-lo. Ele se enche de ira e fala, é assim então? Vocês não têm fé para crer? Vocês acham que está tudo errado? Vocês acham que isso vai ficar assim mesmo? Então, retirem a pedra. Indignado. Onde vocês o puseram? Puseram lá, retira a pedra. Marta, né? Cuidadora de casa, lida com a limpeza. Senhor, deve estar cheirando muito mal. Tem 4 dias que está aí. Jesus fala, não importa, tira a pedra. E quando tiram a pedra, ele diz, Lázaro, sai daí. E aquele que estava morto há 4 dias sai, para o desespero de todo mundo, para a alegria das irmãs que estavam entristecidas e para o desespero daquele bando de curiosos, aquele bando de urubus que estavam ali esperando para pegar Jesus ou para ver o que estava acontecendo. Jesus se indigna e defende aqueles que são fiéis a ele diante daqueles que são infiéis. Tenha certeza de uma coisa, nos nossos momentos de dor, nos nossos momentos de tristeza, nos momentos em que somos injustiçados, Jesus se coloca ao nosso lado. E ele também se indigna com aquilo que as pessoas fazem conosco quando estamos sofrendo. E ele às vezes se coloca e opera um milagre poderoso em nosso favor para que fique bem claro que nós não estamos sofrendo por motivo mal nenhum, mas nós estamos sofrendo porque somos humanos, ele nos ama, está conosco na nossa dor e vai nos resgatar desse sofrimento. Amém? E como é bom quando Jesus se indigna, quando ele se levanta, quando ele resolve, agora eu vou agir. Quando Jesus resolve agir, nós vivemos aquilo que cantamos, no segundo hino que cantamos hoje. O inferno treme, as trevas se afastam, quando vem Jesus chegando cheio de poder para resolver os problemas. Então talvez esse momento de dor você tenha muita gente que está rindo de você, né? Dizendo assim, olha lá, vai separar. Eu falei que não era para casar com aquela mulher. Eu falei, viu que ela não ia aguentar muito, ele é um traste mesmo. Ou o contrário, né? Os amigos dizendo assim, eu falei que você não ia aguentar, essa sua mulher é assim mesmo. Ou pessoas olhando para você e vendo seus filhos, seus entes queridos vivendo momentos difíceis e dizendo assim, eu falei, ele mimava muito essa criança mesmo, a gente sabia que ia dar nisso. Gente rindo do seu sofrimento, gente sem misericórdia nenhuma, pessoas que estão olhando para o que você está passando e não estão nem aí com isso. Tenha certeza, se você mantiver a sua fé em Jesus, ele vai vir e vai fazer com que essas pessoas fiquem com a cara no chão, porque ele há de mostrar a sua graça sobre a sua vida e você há de ser um vitorioso para anunciar que Jesus está ao seu lado. Amém? Mas em terceiro e último lugar, para encerrarmos essa pregação, o texto diz que antes de dizer para Lázaro sair do túmulo, Jesus fala algo maravilhoso. Ele ergue os olhos para o céu e diz, Pai, eu te agradeço, porque o Senhor me ouves. O Senhor sempre me ouves. E o texto ainda explica. Jesus diz, eu faço essa oração pública para que vocês vejam o tipo de comunhão que eu tenho com o Pai. E então Jesus manda aquele que estava morto há 4 dias sair de dentro da cova.
Há um estado catatônico que a medicina explica, onde uma pessoa pode ficar até 2 dias em estado de morte, aparentemente morta, e voltar do estado de coma. Ela fica como que com a respiração muito fraca, mas é possível que ela ainda esteja viva e volte do estado de morte. E um perito, um legista, talvez inexperiente, ou que não tenha muita capacitação, pode atestar que ela está morta, sendo que ela não está morta, que ela está viva. Os batimentos estão baixos, a respiração não funciona, mas ela está viva. Temos casos demonstrados na história de pessoas que aparentemente estavam mortas e no outro dia levantaram, né? Gente que estava dentro da câmara fria do necrotério, passou um dia, uma noite lá, e daqui a pouquinho começou a bater o pé lá. Abre aqui que eu estou vivo. Meu Deus, o que aconteceu? Casos naturais. Mas para que não houvesse dúvida de que o que aconteceu no caso de Lázaro foi um milagre, ele já estava há 4 dias naquela cova e fedendo. E Jesus faz com que ele saia de lá, vivo e andando com as suas próprias pernas. Mas Jesus primeiro agradece ao Pai e demonstra o sentimento de gratidão. A gratidão é libertadora. Libertadora. Quando nós estamos vivendo um momento difícil, nós esquecemos de tudo que Deus já fez por nós. Já percebeu isso? Parece que a nossa vista só consegue enxergar 1 metro de distância. A gente fica preso naquilo. Tem que resolver esse problema, tem que arrumar isso, tem que fazer isso. E a gente esquece de todos os problemas do passado que Deus nos ajudou a superar. A gente esquece de todos os atos de bondade que Deus fez por nós. Nos esquecemos de como a boa mão do Senhor nos sustentou até aqui. E nós então criamos um coração amargurado. Mas o que Jesus quer que nós aprendamos através desse exemplo que ele deu, no caso da ressurreição de Lázaro, é que nós sejamos gratos mesmo no dia mau. A canção que nós cantamos diz: Senhor, a tua bondade me seguirá em todos os dias da minha vida, a tua bondade me seguirá. E é assim mesmo, a bondade de Deus nos segue no dia bom, quando tudo está maravilhoso, mas a bondade de Deus nos segue no dia mau. Deus está conosco em todo o tempo, a fidelidade dele é presente em todo o tempo, e nós precisamos aprender a ter um coração grato em todo o tempo, dizendo: Senhor, está amargo isso que eu estou bebendo agora, Senhor, está desconfortável, está ruim, está complicado, mas eu te agradeço, Senhor, porque um dia o sol voltará a brilhar, na hora certa o mestre virá, e ele vai resolver isso que me aflige tanto. Ainda que algumas pessoas que creem em Deus e vivem com Deus tenham que enfrentar situações que duram a vida inteira. Pessoas que têm fé em Deus, creem em milagres, buscam milagres de Deus, mas que ficam doentes a vida inteira, morrem doentes. A Bíblia nos diz que o profeta Eliseu fez 14 milagres impressionantes, mas como ele morreu? Doente. Pessoas que servem a Deus podem enfrentar essa adversidade e podem lidar com situações que Deus não deseja mudar, deseja que permaneçam assim. Mas quando nós temos gratidão em nosso coração e entendemos a vontade de Deus, a gente ressignifica essa dor, a gente ressignifica essa dificuldade. E ao invés da gente dizer assim: Senhor, eu sou tão doente, eu preciso da tua misericórdia, o Senhor não faz nada, por que o Senhor não age na minha vida? A gente começa a dizer: mesmo na minha enfermidade, mesmo na minha dor, mesmo com as minhas limitações, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Ainda que eu não esteja plenamente com tudo aquilo que eu desejo receber, tudo que tenho e tudo que sou, vou dedicar ao Senhor. É dele a honra, é dele a glória, é dele o poder. Eu quero entregar tudo a ele. Jesus deseja que nós tenhamos esse coração. Quantos aqui já assistiram aquela série The Chosen? Pelo menos algum episódio. Alguns, né? Tem um episódio lá interessante. Lembra do Tiago Menor? Um dos apóstolos? Ele tem um probleminha na perna, né? Isso não está na Bíblia não, gente. Isso é o The Chosen que colocou como elemento cênico, né? Como uma representação. Mas lá na série do The Chosen ele tem um probleminha na perna. E um dia ele chega para Jesus e chama Jesus em particular e fala assim: Senhor, né? Ele fica até meio envergonhado, fala assim: Senhor, não sei como te falar isso, mas nós temos acompanhado o Senhor, visto o Senhor curar tanta gente, fazer tanto milagre. Eu estou aqui, Senhor. E Jesus tem uma conversa interessante com ele. Você lembra? Quem lembra aqui da conversa que Jesus teve com ele? Jesus falou assim: se você quiser, eu posso curar. Eu tenho poder para curar. Eu posso realizar.
Mas uma coisa eu posso garantir para você: o meu nome vai ser muito mais glorificado se você for meu apóstolo, meu servo, do jeitinho que você é. Então Tiago entende e fala assim: se é para glorificar o teu nome, deixa como está, Senhor. Eu vou assim mesmo. Então nós precisamos aprender a ter gratidão no momento mais difícil. Queridos irmãos, a história da ressurreição de Lázaro nos mostra algo impressionante. No momento certo, Jesus virá. Ou ele vai vir com um milagre, vai remover a pedra, fazer o morto ressuscitar e vai fazer algo impressionante na sua vida, ou ele vai fazer um milagre no seu coração, para que você aprenda a glorificar o nome dele, ainda que a circunstância não mude. Mas o Senhor virá no tempo certo. Por isso, não deixe que o seu coração se iluda com o que as pessoas falam ao seu redor. Não deixe com que o seu coração perca a fé de que Deus está no controle de todas as coisas. Apenas espere, aguarde e encha seu coração de esperança, porque Jesus virá e fará o impossível em nossas vidas. Amém? Vamos orar por essa palavra? Pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós e nos ajude a crer que o Mestre chegou. Jesus, nós queremos te agradecer pelo milagre que ficou registrado na tua palavra, que o Senhor operou em favor de Lázaro. Obrigado, Jesus, porque foi um milagre impressionante. A ressurreição de um morto. É isso que o Senhor faz o tempo todo na vida espiritual de cada um de nós. O Senhor é aquele que ressuscita os mortos, aqueles que estão vivendo uma vida de pecado, mortos em seus pecados e delitos. O Senhor os ressuscita pelo teu poder. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, porque o Senhor faz hoje isso através de nós. Queremos pedir, Deus, que o Senhor nos dê sabedoria em nossos momentos de dificuldade. Há dias em que a dor é tão grande, Senhor. Há dias em que a desesperança toma conta do nosso coração. Há dias em que nós não entendemos nada. Ficamos perdidos sobre o porquê das coisas acontecerem como acontecem. Mas nós queremos encher o nosso coração da confiança de que, primeiro, o Senhor nos ama. Segundo, o Senhor sofre conosco nas nossas dores. Queremos nos encher da esperança de que o Senhor se levanta em nosso favor. E a certeza completa de que no tempo certo o Senhor vai agir em nosso favor. Nos dá fé para crer, Senhor. É o que pedimos. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida com essa palavra.